A crise econômica em curso exerceu uma pressão sem precedentes sobre diversas indústrias e o setor varejista não tem sido exceção. Durante a última década, essas empresas têm enfrentado uma série de desafios que têm erodido sua posição no mercado e ameaçam sua sobrevivência. Entre os mais afetados estão algumas das lojas mais emblemáticas e reconhecidas dos Estados Unidos, que podem desaparecer até o final de 2023, as quais iremos mencionar ao longo do vídeo. O império construído pela Walgreens nos últimos 122 anos parece estar desmoronando em 2023, à medida que as perdas continuam se acumulando. A cadeia de farmácias, que opera quase 8.700 lojas nos Estados Unidos, anunciou o fechamento de 450 lojas até o final do ano e, em março, as ações da empresa atingiram o nível mais baixo em mais de 11 anos. A queda ocorreu após os executivos reduzirem suas previsões de lucro para o ano e projetarem um crescimento fraco para as vendas para o terceiro e quarto trimestres. Desde janeiro, as ações têm caído, e o pior é que a Walgreens perdeu grande parte de sua capitalização de mercado desde que atingiu seu pico em junho de 2022. Sua dívida e outras responsabilidades fazem a cadeia parecer um investimento arriscado neste momento, especialmente porque os especialistas financeiros estão preocupados com sua capacidade de cumprir facilmente essas obrigações. Se não conseguir pagar seus credores nos próximos meses, a empresa poderia se declarar em falência devido à sua dívida considerável. Atualmente, a Walgreens tem uma quantidade limitada de dinheiro, de acordo com seu relatório de lucros mais recente. Enquanto isso, o concorrente Rite Aid também tem enfrentado desafios recentes. A verdade é que a empresa vem lutando há anos e o fato de seus concorrentes desfrutarem de uma escala muito maior e gerarem significativamente mais fluxo de caixa está deixando a Rite Aid em desvantagem. Depois de vender 2.000 de suas lojas em 2018, as condições só pioraram para a cadeia de farmácias. Com uma organização cada vez maior, seu potencial de lucratividade também diminuiu. O tráfego de clientes experimentou uma queda persistente nos últimos anos e atualmente suas ações estão abaixo do mesmo período do ano passado. O potencial limitado para reverter a situação pode acelerar ainda mais o desaparecimento da cadeia durante essa recessão. Há quase uma década começou o declínio desta loja icônica de suprimentos de escritório ao fechar 225 lojas em 2014, o que resultou em perdas significativas de receita. Quando a pandemia atingiu no início de 2020, a empresa já estava em apuros com uma dívida de bilhões de dólares e vendas reduzidas. Desde então, o varejista de suprimentos de escritório não se recuperou completamente, especialmente com o aumento do trabalho remoto. A empresa foi forçada a fechar mais de 200 lojas com baixo desempenho e a reduzir milhares de empregos enquanto tentava equilibrar suas finanças. Recentemente, devido à inflação e ao foco em compras essenciais, as vendas da Staples caíram no primeiro trimestre de 2023. O crescimento de concorrentes online, como a Amazon, também representa um desafio para as lojas como a Staples. Dada a sua situação financeira atual, é incerto se a marca sobreviverá à recessão em curso. Mas não seria surpreendente se o pior cenário se materializasse. Mesmo depois de passar por uma grande reestruturação desde que entrou em falência em 2020, a varejista de roupas Victoria's Secret não viu uma melhora significativa em seus resultados financeiros. Após relatar uma queda nas vendas no primeiro trimestre, as vendas do segundo trimestre cairão ainda mais, já que produtos de preço alto afastaram os consumidores americanos que estão tentando economizar. O surgimento de marcas independentes de online está tornando os produtos da Victoria's Secret cada vez menos atraentes nesse mercado altamente competitivo. Nos últimos 3 anos, mais de 300 lojas foram fechadas permanentemente e pelo menos outras 50 estão programadas para fechar em 2023. Os problemas da marca de preço elevado provavelmente vão se intensificar à medida que os gastos do consumidor se esgotam em meio às condições econômicas deterioradas e acesso limitado ao crédito. Especialistas em vendas varejistas dizem que uma segunda falência pode estar a caminho para a cadeia, já que os problemas de lucratividade se agravaram nos últimos 12 meses. A cadeia de varejo de calçados Foot Locker está na lista de observação para falência, já que seu desempenho continua decepcionando devido à diminuição do tráfego de compradores. Em março, a empresa anunciou que poderia fechar 400 lojas de varejo nos Estados Unidos e fechar outras 125 operadas por sua subsidiária Champ Sports.
As vendas totais da varejista no primeiro trimestre de 2023 foram menores do que no mesmo período do ano anterior, enquanto o lucro líquido para o período de 3 meses, que terminou em 29 de abril, foi uma queda significativa em comparação com o mesmo período em 2022. A CEO Mary Dillon atribuiu a queda nas vendas da Foot Locker ao difícil panorama macroeconômico, o que forçou a empresa a reduzir os preços de seus produtos para impulsionar a demanda e gerenciar o estoque. Como resultado, espera-se que os ganhos da empresa diminuam surpreendentes 10% para o ano. A queda nas vendas no último trimestre também levou a Foot Locker a colapsar em um único dia. O cenário está se tornando sombrio para a marca, que precisa desesperadamente de um novo plano de reorganização para sobreviver à recessão. Após mais de 7 anos no negócio, a David's Bridal declarou falência em 2023 e é possível que tenhamos que dizer adeus para sempre para esta famosa marca de vestido de noiva. Em abril, os executivos apontaram as pressões inflacionárias e as mudanças na indústria de casamentos como as principais razões para o declínio da empresa. Mais de 9 mil empregos foram eliminados e a empresa está atualmente tentando reestruturar sua dívida, mas os credores não parecem estar muito otimistas sobre o futuro da cadeia. Se um comprador não for encontrado para salvar a empresa, o CEO James Markham disse que a cadeia de lojas será liquidada antes do final de 2023. Dado que as vendas diminuíram consideravelmente, será muito difícil encontrar alguém disposto a adquirir uma marca que está perdendo dinheiro em um ambiente de recessão. A maior rede varejista de melhorias para o lar dos Estados Unidos está preocupada com o impacto de uma economia desacelerada em seus negócios. A empresa acabou de relatar um trimestre desafiador, já que os clientes reduziram drasticamente seus gastos em projetos de melhorias para o lar. A Home Depot registrou uma diminuição nas vendas nas lojas abertas por pelo menos um ano no último trimestre, e suas receitas também diminuíram em comparação com o mesmo período do ano anterior. A taxa de desaceleração das vendas da Home Depot é preocupante e reflete uma fraqueza subjacente que está se infiltrando na economia. A diminuição da atividade no mercado imobiliário e a tendência de gastos reduzidos estão afetando negativamente a categoria de melhorias para o lar. Todos esses fatores estão deixando o gigante varejista em uma situação financeira instável, e esses problemas podem desencadear uma série de falhas sistêmicas que poderiam minar a saúde da empresa nos próximos meses. A Kohl's não parece conseguir um respiro e talvez seja a culpa dela mesma depois de aumentar os preços 4 vezes nos últimos 3 anos. A cadeia de lojas de departamentos agora espera que as vendas deste ano diminuam em comparação com o ano passado, culpando a inflação persistente por impedir que os compradores, especialmente os de renda média, gastem mais em suas lojas. A empresa também relatou uma queda nas vendas e lucros no trimestre que terminou em 30 de junho. A Kohl's tem perdido o rumo há muito tempo. A queda nas ações mostra que não está apenas ganhando menos por trimestre, mas atualmente tem um número considerável de lojas abertas em 49 estados, com custos operacionais que podem estar prejudicando a empresa. Considerando que sua dívida total é considerável, a tempestade está prestes a atingir fortemente o varejista na segunda metade de 2023. A batalha em curso entre o 7-Eleven e seus franqueados pode ser desastrosa para a cadeia e levar ao colapso dela antes do que os clientes imaginam. Por anos, a empresa-mãe 7-Eye esteve em guerra com seus franqueados e uma das disputas é sobre o requisito do 7-Eleven de que as lojas permaneçam abertas 24 horas por dia. Os franqueados afirmaram que tem sido quase impossível recrutar pessoal para o turno da noite. Em um processo movido contra a empresa, os franqueados dizem que são pouco mais do que gerentes de loja glorificados e que deveriam receber mais do que o salário mínimo para operar as lojas. A decisão do tribunal poderia forçar a empresa a mudar todo o seu modelo de franquia e custar uma quantia significativa de dinheiro. Por essa razão, o 7-Eleven já reduziu cerca de 880 empregos corporativos nos Estados Unidos e agora está tentando vender a cadeia e suas marcas irmãs como parte de uma reavaliação estratégica feita pelos acionistas da empresa, que poderia significar mudanças significativas para o 7-Eleven, e ninguém sabe com certeza o que o futuro reserva para a cadeia de lojas de conveniência. O varejista de alimentos está fechando centenas de lojas e reestruturando outras para evitar o fechamento durante a recessão econômica em curso. Houve mudanças significativas nos interesses de compra e consumo de alimentos por parte dos consumidores, o que nos levou a fechar essas localidades. Devido às suas margens de lucro reduzidas, as localidades que estão perdendo dinheiro poderiam levar a empresa à beira do abismo financeiro. Por isso, os executivos decidiram reduzir a presença da cadeia para economizar custos. A inflação de alimentos pode continuar afetando as vendas nos próximos meses, deixando o varejista em uma posição financeira muito vulnerável,
assim como muitos outros no setor de alimentos. Conhecidas como a primeira loja de alimentos de autosserviço do país, ela se tornou muito popular em toda a América, mas hoje em dia as lojas da empresa existem apenas em 15 estados e algumas de suas 499 localidades restantes estão em perigo de fechamento este ano. As perdas de receita e os altos custos trabalhistas e operacionais estão levando dezenas de lojas não lucrativas a grandes perdas para a cadeia. Desde 2020, as coisas têm ido de mal a pior para o varejista, que foi um dos poucos que não experimentaram um aumento durante a pandemia, quando os bloqueios começaram. A falta de um sistema de entrega eficaz e uma forte presença online estão tornando o modelo de negócios da Piggly Wiggly obsoleto. Agora é hora dos executivos elaborarem um plano de resgate para a marca. Caso contrário, ela poderá desaparecer, assim como muitas outras na última década. As empresas estão enfrentando grande turbulência na segunda metade de 2023 e além. Os consumidores americanos ainda estão sofrendo e espera-se que os gastos continuem diminuindo à medida que as perdas de emprego aumentam e a estagflação afeta os Estados Unidos. Uma recessão econômica histórica já está em andamento. Quando chegarmos ao seu final, centenas de lojas icônicas já terão desaparecido. A Lowe's prevê vendas para o ano muito abaixo das expectativas do mercado, impactada pela fraca demanda por produtos de melhorias no lar, à medida que o aumento do custo de vida força os consumidores a reduzir seus gastos em projetos relacionados ao lar. As visitas às lojas de Lowe's caíram 18% em maio em comparação com o ano anterior, seguidas por quedas de 11,6% e 11% em abril e março, respectivamente, de acordo com o relatório da empresa de análise de localização Placer.ai. As ações caíram quase 17% quando a empresa relatou vendas trimestrais nas maiores lojas comparáveis piores do que o esperado, devido a uma queda nas transações dos clientes. Dado que suas vendas estão diretamente relacionadas à saúde do mercado imobiliário dos Estados Unidos, o panorama permanece sombrio em junho. As vendas de imóveis caíram pelo 8º mês consecutivo, à medida que as taxas de hipoteca continuam apertando os potenciais compradores de imóveis. A pandemia agravou a situação de muitos varejistas, e o crescimento do comércio eletrônico e a concorrência de grandes empresas online, como a Amazon, tem ameaçado a sobrevivência das lojas físicas tradicionais. A inflação e a diminuição dos gastos do consumidor também contribuíram para a crise em curso, tornando a sobrevivência dessas marcas ainda mais incerta. À medida que a economia continua enfrentando desafios, as perspectivas para essas lojas icônicas são sombrias, e algumas delas podem até enfrentar a possibilidade de uma segunda falência. O futuro dessas marcas está agora em questão, e somente o tempo dirá se elas serão capazes de superar os desafios atuais ou se juntarão à lista de empresas emblemáticas que desapareceram durante essa recessão econômica histórica. Agora é a sua vez. Você acredita que as lojas varejistas tradicionais podem competir com o crescimento do comércio eletrônico e grandes empresas online como a Amazon? Você acha que as lojas varejistas podem se recuperar completamente após a recessão econômica ou acha que algumas marcas icônicas podem desaparecer permanentemente? O que você acredita que as lojas varejistas poderiam fazer para enfrentar a concorrência do comércio eletrônico e se manterem relevantes no mercado atual? Agora você sabe, pode deixar suas respostas nos comentários e se gostou do vídeo, clique em curtir. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.